Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui com dois convidados, dois grandes amigos, que a gente conheceu também a partir do YouTube, com certeza a maioria de vocês conhecem também, que é o Thiago Ribeiro e o Augusto Leitão. O Augusto Leitão vocês já conhecem, já esteve aqui no canal. O Augusto Leitão foi que ajudou a gente a redigir aquela emenda de redação para incluir os militares, servidores municipais e estaduais lá na PL 328, né, para que eles não fiquem de fora. Teve aí ajudando a gente, ele que é especialista em direito militar, e estava aí junto com a gente nessa luta, nessa batalha em prol de vocês. Então, fiquei muito feliz dele ter aceitado esse convite, assim também como o Thiago. E deixa eu só tirar aqui que deu isso. Legal, gente. Espera aí que deu o microfone aqui. Então, eu fiquei muito feliz, tanto do Thiago quanto do Augusto, terem recebido esse convite, porque hoje a gente quer conversar, assim, um pouco mais técnico. A gente vai falar com vocês sobre as nossas visões, como que a gente entende e por que a gente briga tanto pela suspensão dos consignados com o nosso conhecimento jurídico. Porque a gente sabe que tem razão de ser e razão de existir. Senão a gente nem perderia o nosso tempo. Se a gente está brigando é porque a gente sabe. Hoje eu vou começar dando a palavra para o Tiago, que é o primeiro convidado agora que não tinha vindo aqui à nossa casa ainda. Tiago, se apresente, fale com o pessoal aqui. Hoje vai ser um bate-papo. Fique à vontade aí. Opa, agradeço, doutor Sandro, doutor Augusto também, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente também. É um prazer muito grande. O doutor Sandro já tinha conversado com ele algumas vezes, né? E aí a gente ficou de marcar e conseguimos marcar, né? Porque as agendas são sempre bem apertadas, mas graças a Deus estamos aqui. E eu sou advogado também, tá? Sou formado há 11 anos, sou especialista em processo civil, né? E aí a gente vai falar um pouco, como o doutor Sandro falou, sobre a margem dos consignados e também da suspensão, tá? Nós vimos que tivemos aquele requerimento de regime de urgência, né? Eu não sei se o doutor Sandro vai querer começar falando, ou se eu posso começar a falar já, e depois o doutor Augusto complementa. Vamos? O que você prefere? Vamos deixar o Augusto falar um pouquinho, aí nós vamos dividir o Vamos. tema. Vamos falar primeiro sobre um assunto e depois sobre o outro. Vamos deixar o pessoal Perfeito. definir. Pessoal, enquanto a gente se apresenta aqui, enquanto o Augusto faz as primeiras considerações dele aqui, vocês vão escrevendo aí para a gente. Vocês querem que a gente fale primeiro sobre a margem ou sobre a suspensão? Vai escrevendo aí, suspensão ou margem. E a gente segue aqui de acordo com o que vocês determinaram. Augusto, como é que tá? Tá ouvindo bem aí? Tá legal o áudio aí? Parece que a imagem dele tá travada. Parece que travou a imagem dele. Acho que ele travou, Isso, a imagem dele Tá entrando de travou. novo. Tá entrando. Deixa eu tirar ele aqui, ele tem que sair e voltar. Então vamos lá, o pessoal tá pedindo mais suspensão, margem, suspensão, margem. Ó, deu mais pedido de margem. Vamos na margem primeiro. Tá? Vamos na margem. Ô, Thiago, você fez um vídeo ontem, ou hoje, se eu não me engano, falando sobre esse requerimento de urgência, não foi? Foi, isso mesmo. Beleza. Dá uma explicação pra gente aí sobre essa questão desse requerimento de urgência, a vantagem que foi pra gente. Tá, vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem algum projeto de lei, né, que ele vai tramitar na Câmara, ele pode ser tramitado em 3 regimes, tá? No regime ordinário, prioridade ou de urgência. O que acontece? A margem dos consignados estava tramitando no regime de prioridade, que tem que passar pelas comissões, que demora 10 sessões mais ou menos para ser votado. Só que o que acontece? Foi protocolado esse requerimento de mudança de regime para regime de urgência. E aí, quando tem um regime de urgência, quando um projeto de lei entra no regime de urgência, aí o Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, tem que assinar esse requerimento de urgência, e aí ele pode ser incluído na próxima sessão deliberativa. Então, se esse requerimento de urgência for assinado já pelo Rodrigo Maia, né, pelo presidente da Câmara dos Deputados, na próxima sessão deliberativa ele já pode ser votado. Só que assim, ele não pode ser votado sem passar em nenhuma comissão. Aí o que acontece? Como ele não passou, a gente sabe que ele não passou. O que acontece? O presidente da Câmara vai falar para as comissões, olha, vocês têm 2 sessões deliberativas apenas para dar algum parecer, tá? Porque agora é regime de urgência, não vai esperar mais 10 sessões.
E 2 sessões deliberativas a gente sabe que passa em 1 semana, então é bem rápido. Se as comissões não derem nenhum parecer, e aí ele vai ser votado sem parecer ou com parecer, porque essas 2 semanas não podem ser, essas 2 sessões não podem ser estendidas. Então, do jeito que ele está aqui, né, o Rodrigo Maia já assinando esse requerimento de urgência, ele já pode ser incluído na próxima sessão já, da semana que vem, tá, na terça-feira, e aí provavelmente essas 2 sessões para as comissões darem os pareceres vão passar. Então, se tudo correr certinho lá, tudo correr bem, no máximo daqui 15 dias ele já vai para a pauta, a margem. Então é boa notícia, né? E lembrando que a nossa maior preocupação era com essa margem ser pautada, que a gente sabe que no Senado, na Câmara dos Deputados, a gente tem apoio total. Ontem a gente teve uma live com o Paulo Paim aqui, e ele mesmo declarou que vai estar diligenciando, que vai conversar lá no Senado para que a gente possa conseguir aprovar lá. Não é isso? Então, assim, a nossa preocupação é no Senado. Eu acredito que vai chegar lá e vai ter uma possibilidade de ser aprovado. Augusto, como é que tá seu áudio aí? Tá tudo ok agora? Você dá um parecer para a gente da margem? Fala o que você acha sobre esse requerimento de urgência, você vê com bons olhos, o que você acha? Acho que o Augusto está com problema no áudio, né? Chegou a ser votado já. Estou sem áudio? Não, pode falar. Agora voltou o áudio. Foi? Dá para ouvir? Foi, pode falar. Vejo com bons olhos que estão ouvindo. A minha internet não está muito legal aqui. Não sei se foi... Vim bem pertinho do roteador aqui. Isso que eu falei com bons olhos. Vejo que o Thiago acabou de explicar o trâmite das 2 sessões e da possibilidade de ser votado em, no máximo, dias com ou sem parecer. E lembrando que a margem, ela já houve uma sinalização favorável da Câmara dos Deputados uma vez, quando ela foi votada junto lá com a medida provisória 36. Elas estão passando depois no Senado, né? Acontece que isso já tem quanto tempo? Já tem uns 60 dias, mais ou menos, Sandro? Tem mais ou menos 60 dias, que foi a primeira... Sim, mais ou menos uns 50 dias. Lógico que alguns deputados podem mudar de opinião, mas isso pode acontecer tanto para se ter mais votos favoráveis à margem, como para se ter uma outra pessoa que tenha se mudado seu voto para estar contra. Mas eu vejo com uma boa possibilidade e uma possibilidade de definição, né? Porque também não só as pessoas ficam cobrando e querendo uma definição disso, mas os próprios deputados, todos os interlocutores que têm canais que estão, o quarteto especificamente que está mais à frente disso, trazendo o deputado, certamente querem uma definição disso e querem poder passar para as pessoas uma definição e que seja uma boa notícia, né? E não uma negativa. Sim, Augusto. E assim, lembrando que esse requerimento de urgência, ele serve justamente para dar celeridade para que a margem seja votada logo. Então, assim, fica aquela questão de alguns apoiam, alguns são contra, mas a margem, quando se fala de Câmara dos Deputados, o apoio é maciço. Até o Paulo Ganimi, que veio aqui, que é o líder do Novo, que era contra a suspensão, ele é a favor da margem. Sim, então que bom. Tem um apoio maciço. Só para vocês saberem aqui, eu estou com a lista aqui de quem votou favorável a esse requerimento de urgência, e 7 desses, é isso mesmo, né, Tiago? 7 são líderes, não é isso? Deputado Jesus Sérgio, lembrando que o Jesus Sérgio é o mesmo que fez um requerimento de urgência para o nosso 14º salário emergencial, que vocês já conhecem muito. Então, ele fez esse requerimento de urgência, e depois ele fez a indicação da Câmara, que foi aquela que foi para o Paulo Guedes, a gente está esperando a resposta, foi o Jesus Sérgio, tá? E a gente não conseguiu ter uma live com ele,
porque na cidade que ele está, a conexão da internet não ajudou. Mas a gente já teve contato com ele e, assim, conversou bastante com ele já. Foi também o Jorge Sola, do PT da Bahia, Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, Volney Queiroz, do PDT, e ele é líder do PDT, o Enio Verri, que já mandou vídeo de apoio, e a gente vai fazer uma live em pouco tempo com ele, inclusive sobre a suspensão dos consignados também. Ele que é líder do PT. Só o PT, para vocês terem noção, são 54 parlamentares. Todos já declararam apoio. Deputado Alessandro Molon, que já declarou apoio tanto na suspensão quanto na margem. O Alessandro Molon, que é o líder do PSB. A gente já trouxe aqui a Alice da Mata, trouxe aqui também o Denis Bezerra e outros do PSB. E a gente tinha uma reunião ontem com o Alessandro Molon e teve que ficar para a semana que vem, mas a gente ainda vai falar com ele. Ele está apoiando a gente 100%. O deputado Carlos Sampaio, que é o líder PSDB, tá? Deixa eu ver aqui mais. Deputada Perpétua Almeida, que é a líder do PCdoB. Deputado Jonathan de Jesus, que é o líder do Republicanos. Deputado Paulo Ramos, que é líder, que é do PDT, não é líder, mas é do PDT. Deputado Capitão Alberto Neto, não precisa nem citar o nome, né? Todo mundo já está mais do que conhecendo, que é do Republicanos. Deputado Léo Moraes, que é do Podemos. E lembrando que o Podemos, a gente teve com o Álvaro Dias aqui, que ele tem uma representatividade muito grande sobre o Podemos e declarou apoio, inclusive se a margem voltar para o Senado, viu, gente? Também temos o deputado Arthur Lira, que ele é líder de um bloco, não é de um partido, de um bloco. São 8 líderes. Isso. O PL que foi hoje da Flávia Arruda, que eu tive conversando com ela, trouxe uma notícia importante sobre uma PL que foi, sobre uma lei que foi sancionada hoje pelo Bolsonaro, que liberou 1,5 bilhão para assistência social, a Flávia Arruda, que a gente teve conversando com ela aqui também, tá? O PP, o Arthur Lira representa também o PP, PSD, MDB, o DEM, que é o Democratas, que a gente já trouxe aqui o Efraim, que é o partido do Rodrigo Maia, o Solidariedade, PTB, o PROS e o Avante. Então, isso aqui é reflexo do trabalho que está sendo feito. Antes da gente começar aqui, a gente tinha feito até um bate-papo aqui, falando dessa nova forma de fazer a política, que é trazer os políticos mais perto do povo. E tanto o Augusto, o Tiago tinha falado, Tiago, o que você acha dessa nova forma agora, desse movimento que nasceu? E tudo isso que está acontecendo é o aposentado, é o pensionista que está fazendo. Ontem, por exemplo, a gente teve o apoio de um deputado que eu até conheço, que é de Uberlândia. Conheço, ele é o Wellington Prado. E um dos seguidores tá mandando para os meus e-mails, está mandando para o WhatsApp, aqui, ó, conseguiu o apoio de mais um deputado, o Wellington Prado. É um que eu conhecia, não consegui falar com ele, um dos seguidores foi lá, falou e trouxe o apoio dele aqui. Então, esse movimento está muito legal. O que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? Doutor Augusto, pode falar. Tá, beleza. Vai, Augusto? Então, assim, aquilo que vocês vêm trazendo no canal, eu assisto os canais de vocês, que uma vez até o doutor Sandro disse que é ele disse agora que é uma nova forma de fazer política, mas também uma nova forma do cidadão exercer o seu direito, do cidadão fazer a democracia e se sentir representado dentro do Congresso Nacional, porque claro que a gente vota e tem pessoas que entram na live e falam, estou muito decepcionado com fulano de tal, ou estou muito decepcionado com o presidente. Não adianta ficar decepcionado. Tanto o representante do Poder Executivo, estou falando do presidente, ou os representantes do Poder Legislativo, e quando se fala do Legislativo também, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, eles têm que ser cobrados de acordo com os nossos interesses. No caso dos senadores, de repente, cada um Estado, ok. No caso dos deputados, a intenção é sempre formar a maioria de deputados. Todos têm... Augusto está travando a internet dele.
Tiago, quer fazer a conclusão da internet? Estão bem incisivos aí. É minha internet, Pode continuar, Augusto. Retornou. Voltei. Até vou deixar aqui meus parabéns pela forma que vocês estão fazendo isso. Eu apoio também, trago assuntos correlatos e os próprios assuntos, essas 3 pautas centrais aí de margem, suspensão e 14º, e alguns assuntos meus também, do meu canal, especialmente a parte de militares, mas deixar aqui meus parabéns pela forma de que vocês estão conduzindo esse processo e a oportunidade que as pessoas estão tendo de hoje fazer isso dessa forma, com vocês. Talvez haja outros canais no futuro, novos políticos no futuro, e os políticos estão vendo isso de uma maneira importante, estão dando a devida importância para um canal aí de 50, 100, 150, do Santo está chegando a 200 mil inscritos, e é uma nova forma de fazer política e uma nova forma de exercer a sua democracia. Muito, muito moderno, de acordo com os tempos atuais, de acordo com essa vivência toda de pandemia. Existe a parte ruim, mas eu acredito que existe também uma parte boa nisso tudo aí. Obrigado, Augusto. Tiago? Sim, eu estava conversando com o doutor Sandro também, o doutor Augusto acabou de parabenizá-los aí também, parabenizo eles, porque eu falei com o doutor Sandro, isso é inédito, né? A gente é advogado há muito tempo, e a gente sempre via as pessoas conversando, né, nos finais de semana, né, nos almoços de domingo, porque o político não sei o quê, porque o presidente não sei o quê, e todo mundo brigava, ninguém tá fazendo nada, os caras vão lá e não fazem nada. E agora isso mudou, né? Por quê? A gente está vendo que os parlamentares estão se aproximando do eleitorado, do povo, né? E conversando aqui nessas lives que o Quarteto faz, o doutor Sandro faz, então se expondo e falando, não, a gente está brigando por vocês, a gente está tentando fazer ser aprovada a lei X, Y, Z, como é o caso agora da margem, suspensão. Então, assim, antes as pessoas viam as notícias, né, na televisão, né, e ficava só brigando entre si, né, falando, né, o que não vai ser isso aí, não vai andar, isso, o Congresso Nacional não funciona, nada funciona, isso aí, né, a gente via as pessoas falando isso. Agora não, agora teve essa aproximação e as pessoas estão vendo que estão sendo representadas, e isso muda completamente o eleitorado, né, de uma forma muito boa, porque as pessoas falam, poxa, a gente votou e o pessoal tá lá brigando pela gente, tanto que eles estão aqui falando numa live com a gente. Então isso mudou muito, isso é extraordinário, é muito bom para a cidadania, para a democracia, para toda a questão eleitoral, né? E aí agora criou um marco, né? Daqui para frente não vai mais ficar, né, todo mundo quieto, deixar Deus dará, né? Vai votar a hora que der, não. Agora, o que vai acontecer? O pessoal vai chamar os políticos, vai falar, olha, tem o seu eleitorado aqui, a gente precisa dar uma satisfação para eles. E aí, o que está acontecendo? Qual que é a sua opinião? Então agora isso mudou completamente. Por quê? Na televisão, para você fazer isso, seria uma burocracia muito grande, né? Agora aqui no YouTube, não. Aqui no YouTube todo mundo é livre, né? A gente convida quem a gente quiser para conversar e o pessoal é super bem-vindo, super solícito. A gente está vendo que eles estão sendo solícitos, estão dando explicações e estão deixando claro, né, as suas intenções, e isso está realmente mudando a forma como as leis são votadas, né? Porque tem PL lá parado há muito tempo, e quando a gente começa a brigar por ele, os políticos veem essa questão, falam, poxa, está sendo feita alguma coisa, eu tenho que responder o meu eleitorado, né? E aí isso mudou muito drasticamente para o bem. Isso aí. E o que eu acho engraçado, Tiago, é que é o seguinte, a gente que está aqui, vocês são youtubers também, né? Embora a gente seja advogado, o youtuber é o reflexo. Sim. O YouTube é reflexo. A gente, na verdade, é advogado. E quando a gente se expõe aqui, a gente se expõe para pessoas boas, que são a grande maioria, mas para pessoas também que só querem apedrejar. Eu tenho certeza que vocês também levam muita pedrada, muita. Gente que fala mal, não faz nada e fala mal de vocês. Então, por exemplo, você sempre vê, até aqui nos comentários aqui, o doutor Sandro já abandonou o quarteto. Gente, o que o quarteto fez é começar um movimento. Olha só,
Tiago tem um canal dele, Augusto tem um canal dele, o professor Walter, que eu sempre cito, tem um canal dele, a Sandra Silva, a Cida Macedo, entre centenas de canais aí que existem. O que está acontecendo? Está filtrando agora aqueles canais que querem ajudar. E eu trouxe esses dois aqui por serem advogados. Eu sei muito bem da competência deles, tá? A gente já falou através do canal, dos canais que a gente ficou se conhecendo. Eu sei da competência deles e quis trazer para ter essa conversa mais técnica. O quarteto a gente sempre está junto aqui. E o quarteto, eu até brinco, o quarteto vai virar centeto, milteto, 2000 tetos. Porque a partir do momento que todo mundo quer ajudar, é o primeiro passo para mudar o país. Então, assim, a gente está lutando, os meninos são guerreiros, firmes, não tem nem o que falar. O fato é que só tem gente boa chegando para ajudar. E o que eu tenho que mostrar é que o aposentado, o pensionista, o servidor não está sozinho mais, não. Tem muita gente que tem poder de comunicação, porque é como eu digo, graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade de trazer aqui senadores, deputados, os assessores dele, quem sabe, quiçá até um presidente da República aqui para a gente discutir políticas públicas boas para os aposentados, pensionistas e servidores. Então, está acontecendo. Agora, o aposentado, que às vezes não tem nem acesso à internet, que está lá na casa dele, ele não tem condição de fazer isso. Então, o objetivo desses canais, não estou limitando ao canal do Dr. Sandro, não estou limitando ao canal de quarteto, estou limitando a todos que têm a boa intenção de ajudar, é trazer todo mundo para a mesma luta, todo mundo para mostrar que a gente, através desse movimento que iniciou, pode mudar esse país. Pode mudar esse país. Sim. Bora voltar para o assunto que o pessoal quer falar de margem, né? Gente, amanhã tem a reunião no INSS, que vai discutir a questão da margem. Vai estar lá os representantes da Cobap, vai ter os representantes dos bancos, inclusive da própria Concif, da Febraban também, representante do INSS, que vai ser o Bruno Bianco, e o Rolim também vai estar lá, que é o representante do INSS. E foi até o João da Financeira que começou, né, fez um movimento de aprova por MP. Por quê? Porque por MP é mais rápido. Porque a gente sabe que a gente ainda tem que travar uma via cruz lá no Senado. Então, assim, muito se questionou, mas até quando a gente cometeu aquela gafe de falar que tinha sido aprovado e não foi, e eu assumo com toda a responsabilidade, porque eu sou homem de reconhecer os meus erros. Quando a gente falou, depois realmente não foi uma MP, que era o que a gente aguardava que tivesse sido, e a gente briga muito para que seja por uma MP. E o pessoal não entende muito, mas como que uma reunião, teve até tem os canais que ajudam e os que atrapalham, né? Teve até um canal que quer atrapalhar, que fala, uma reunião não tem poder de definir nada. Espera aí, gente. Vou deixar aqui, ó. Todo mundo já está enjoado de me ouvir e falando que... E vocês já sabem que eu sou puxa-saco e puxa-saco do aposentado, pensionista e servidor mesmo. Então, eu sempre vou puxar para o lado de vocês. Agora, eu trouxe dois advogados aqui para falar. Gente, dá para aprovar por MP? Uma reunião pode definir? Uma reunião que tem um representante do Ministério da Economia. Pode definir? Tiago? Com certeza, eu acredito que sim. Por quê? Se tem um representante lá do Ministério da Economia, se ele fala assim, tudo bem, a gente está vendo o problema, né, sabe que é urgente, então a gente pode tentar aprovar isso por medida provisória, porque se for editada uma medida provisória hoje, ela passa a valer hoje, entendeu? Então, se ela for aprovada, aí vai ter vigência imediata, certo? E, logicamente, que vai pular todo o trâmite que não tem como fugir muito, né, do Congresso Nacional. Né? Aí depois o Congresso Nacional vai votar essa MP, vai passar pelas casas, mas até aí ela já está valendo. Né? Então, se for aprovado por uma MP, né, eu acredito que seria muito mais rápido. E só lembrando que essas questões de reuniões, o secretário da Previdência, ele tinha falado que ia fazer essa proposição aí da questão da margem, né, quando ele foi empossado. E isso já tem, acho que, uns 3 meses, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente tirou do nada,
que foi uma especulação. A gente teve essa fala dele falando que isso ia ser lançado, né, e para poder ajudar todas as pessoas nessa pandemia. E aí está nessa briga aí, né, até agora, mas eu acredito que se for por MP, né, se o ministro da Economia ele entender que pode fazer uma MP nesse sentido aí, vai ser muito proveitoso. Até tem um requerimento, não tem? A questão já para isso, né? Tem. Para você ver, tanto que os próprios seguidores aqui, os inscritos do canal, têm um impacto. Eles pressionaram o presidente do BMG, me fugiu o nome dele agora, e ele respondeu, olha, a pauta vem com a previsão, mas lá na hora muda tudo. Mas o que a gente busca é conversar sobre a margem. Vou fazer até uma coisa agora diferente, eu vou jogar uma bomba na mão do Augusto. Augusto, a Silvia fez uma pergunta, eu quero que você responda para ela aí. A margem vai ser só para o INSS ou não? Pois é, a margem sim, mas vamos lá. A margem, o projeto 2017 do capitão Alberto Neto, que está na Câmara dos Deputados, que uma vez já foi o artigo 24 da medida provisória 936, ele mexe em 3 leis. Deixa eu me situar aqui essa câmera está espelhada aqui. São 3 leis. Uma é uma lei que trata dos trabalhadores, outra é a lei de benefício, e tem também a lei 8112, que trata dos servidores federais. Então, a margem atingiria esses servidores, aposentados e pensionistas do INSS e trabalhadores. Seriam essas aí as categorias. Eu respondo bastante isso porque eu trabalho muito com militares e pensionistas e eles estão certos assim que o texto contempla militares e pensionistas. Eu explico, olha, do jeito que o texto está, não contempla, não. São essas 3 leis e militares e pensionistas, em princípio, estão fora. Então, não é só a INSS, mas também não contempla os militares ali. Perfeito. E só para lembrar, amanhã, na reunião, tem o representante da Previdência, do INSS, que é o Rolim. O que acontece? O que eu tenho uma visão para dizer? Embora seja um representante do INSS que esteja lá, tem um representante do Ministério da Economia também. E esse representante da Economia, que é o Bruno Bianco, ele vai levar isso até o Ministério da Economia e posteriormente, pode levar até o Presidente da República. Nessa definição, não quer dizer que é só o INSS que vai estar pautado, não. Uma medida provisória pode vir qualquer coisa ali, pode alcançar todos, ou pode alcançar só o INSS. Então, a gente tem que esperar a cena dos próximos capítulos, né? Digamos assim. Amanhã vai ter a reunião. Lembra muito de cobrar, se você é do INSS, lembra muito de cobrar o Bruno Bianco. A gente vai deixar a descrição aqui das redes sociais deles, do Bruno Bianco, tá? Porque o Bruno Bianco é o cara que tem condições de fazer com que isso vire um MP. Ah, mas ele pode editar, aí já vai vir os caras falar que eu tô fazendo fake news de novo. Ah, o Santo tá falando que o Bruno Bianco pode fazer um MP. Não, gente, é ele que vai levar até o Paulo Guedes, que vai entregar pro presidente Jair Messias Bolsonaro. E o presidente, ele tá se mostrando uma visão diferente. Muita gente fala, mas o presidente não tá nem aí pro aposentado, pensionista, muita gente fala isso. E eu vejo que ele está numa postura diferente pré-pandemia e pós-pandemia. Hoje, por exemplo, essa lei que ele aprovou libera 1,5 bilhões de recursos na economia para os mais carentes e necessitados. O auxílio emergencial mesmo, ele tem a visão mercadológica, ou seja, movimentar a economia e gerar dinheiro. Então, nada impede que o presidente, na hora de editar uma medida provisória, que ele contemple todos, aumentando a margem. Por que aumentando a margem? Aumentando a margem, dinheiro no bolso do aposentado que vai gastar. O próprio Paulo Guedes falou que o dinheiro estava todo empossado nos bancos. Aumentando a margem, vai entrar mais dinheiro na economia, o aposentado vai gastar o dinheiro e isso vai ser bom para todo mundo.
Pessoal, deu meia hora de conversa, bora mudar agora o assunto para suspensão dos consignados? Bora falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Um assunto que está muito em voga, que o pessoal está falando bastante, é a questão da pecha de inconstitucionalidade. O próprio Paulo Ganimi, quando ele esteve aqui, ele batia muito em cima da insegurança jurídica. Mas vai criar uma instabilidade, uma insegurança jurídica para os bancos. Nós temos que proteger os pequenos bancos que vão quebrar. Palavras dele, não são minhas, tá? Temos que proteger os bancos. E, segundo ele mesmo falou, olha, essa lei aí vai ser declarada inconstitucional. Eu questionei e falei, mas não tem a CJ que já fez esse papel? Ele, não, mas isso aí vai para a mão do STF e vai cair. E as leis estaduais que estão existindo por aí, realmente a Concif está entrando, já entrou na Paraíba, já está a passos largos na Paraíba e também aqui no Rio de Janeiro. Qual a previsão de vocês com relação à possível inconstitucionalidade da suspensão dos consignados e afronta a segurança jurídica? Ou vou traduzir para o pessoal. Vocês acham que isso vai prejudicar os bancos e não pode ser feito ou não? Augusto? Tiago respondeu primeiro, Augusto agora. Vamos lá. A questão toda, a dificuldade toda, os argumentos de um lado e de outro estão lá na nossa Constituição, que se a gente entender que está se tratando de direito do consumidor, e tem muitas pessoas que entendem dessa forma, e inclusive com alguns julgados do STJ nesse sentido, aí não teria nenhum problema, nenhuma inconstitucionalidade, porque a competência poderia ser dos estados. Então, a Paraíba poderia ter a sua lei, o Rio Grande do Sul a sua lei, o Rio de Janeiro a sua lei, como vem sendo feito. Agora, se for entendido que se trata de sistema financeiro nacional e oferta de crédito, aí a competência seria da União. O problema é o enquadramento nesses artigos aí, do artigo 21 até o artigo 24 da nossa Constituição Federal. Sobre o que você acha? Eu entendo que poderia ser, haveria viabilidade de considerar direito do consumidor e cada estado poder fazer a sua lei. Acontece que a gente tem que ver os julgados que estão acontecendo em sentido contrário. E posicionamento da AGU, a AGU vai defender o que pensa a União. Aí tem que ver agora o STF como é que vai se posicionar nessas ações que são ações de declaração de inconstitucionalidade. Se, por acaso, se manifestarem pela inconstitucionalidade das leis estaduais, eu já conversei isso com o doutor Sandro, reforça mais ainda a tese de que tem que ter uma lei federal e que uniformize isso e que afaste esse fantasma aí de insegurança jurídica. Claro que se quer que pelo menos uma parte das pessoas possam ter a suspensão, os servidores de tal estado, mas se isso for reconhecido que não é possível, aí teria mesmo que ter a suspensão nacional. Na verdade, é o que todo mundo quer, é o que está todo mundo esperando e ainda não aconteceu. Sim. Ô, Tiago, eu vejo até com bons olhos o parecer da AGU, porque o parecer da AGU, ele falou que entende que não pode ser o Estado, mas tem que ser a União. E se a nossa PL 328 for editada, vai ser pela União. Como que você vê isso? Não, sim, o doutor Augusto falou muito bem aí dos artigos 21 a 24 da CF aí, né? O artigo 22 trata da competência, né, do Estado, dos municípios para poder legislar, e ele frisou muito bem. Se for direito do consumidor, né, entende que pode ser legislado pelos estados. Se for direito financeiro, aí precisa ser legislado pela União. E aí, assim, igual o doutor Sandro falou, se a AGU já se posicionou, se for considerado inconstitucional por parte dos estados, né, já é uma exclusão, né? Não pode ser pelo estado, então quer dizer que pode ser pela União. Então eu acredito que, né, se ele já se posicionou que não pode pelo estado, ele já está quase ao mesmo tempo falando que a União pode legislar sobre isso.
E eu acredito que pode, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, tá? Em questão de suspensão de parcela dos consignados. Até porque nós tivemos a suspensão de financiamento habitacional, tivemos suspensão de empréstimos, tá? Tivemos várias suspensões, eu até falei aqui uma vez no canal, que eu tinha uma operação financeira que não se enquadrava em nada disso, e mesmo assim o banco me ligou e eu consegui ter a suspensão por 120 dias da minha operação financeira que não se enquadrava em nenhuma lei, né? Mesmo assim o banco falou, não, Thiago, a gente vai te dar a suspensão. Então, assim, eu não vejo inconstitucionalidade e muito menos eu vejo insegurança jurídica. Por quê? Insegurança jurídica é quando você tem uma legislação, tá? E sem motivo algum essa legislação ela é mudada, tá? Ou por algum ato aquela pessoa que tinha aquele contrato, aquilo não vale mais, né? E aquilo pode vir a trazer um grande prejuízo. Isso é insegurança jurídica. Na questão da suspensão dos consignados, né? As pessoas não vão deixar de pagar, elas vão pagar, só que no final, né? Vão só deixar de suprir aquelas parcelas durante 120 dias, se for aprovado. Então, não tem segurança jurídica, mesmo porque, né, igual o doutor Sandro falou, o ministro da Economia, ele deixou bem claro, falou, olha, foi liberado 1,2, 1,3 trilhões de reais. Né? É muito dinheiro isso. Foi liberado para o banco, e o banco precisa repassar isso para os seus consumidores. Né? Precisa ser repassado. Né? O Ministério da Economia não pode liberar o dinheiro para o banco e o banco ficar com esse dinheiro lá em caixa, né? Fazendo um spread bancário, eu acho. Né? Fala, pô, deixa o dinheiro aqui, né? Ele vai render, a gente vai, sei lá, reinvestir. Não, esse dinheiro é justamente para repassar para as pessoas que precisam. E, né, a pandemia, eu entendo que a questão da pandemia autoriza medidas extraordinárias. Primeiro que eu não acho inconstitucional e não acho que tem segurança jurídica. E mesmo que fosse uma questão temerária, fala, poxa, né, vai dar um baque muito grande. Só que a pandemia, ela anula tudo isso, né, fala, poxa, isso é uma questão extraordinária. Questões extraordinárias requerem medidas extraordinárias. Né? Então, se é extraordinário, as pessoas precisam dessa ajuda. Por quê? Os aposentados viraram arrimo, né, das famílias. Todo mundo já falou disso aqui, já sabe isso aqui. Não, e a gente vê isso, né, a gente vê que isso acontece. Né? Todo mundo as pessoas foram demitidas, não tem mais trabalho. Vai para onde? Vai para a casa do pai, da mãe, né, vai para a casa do avô. E isso vai aumentar o custo, vai aumentar tudo. Então, vira uma bola de neve. Pode parecer que não, mas vira uma bola de neve. Né? E as pessoas precisam urgentemente dessa suspensão. E, no meu entendimento, não é inconstitucional e não tem segurança jurídica. Tiago, eu segurei aqui a pergunta da Rosária Pereira, porque eu quero falar agora, mas não com termos jurídicos, com termos tão técnicos, mas eu vou fazer um bate-bola, eu vou responder e eu quero que vocês também respondam, assim, com a maior sinceridade que vocês possam ter. Quero que vocês sejam honestos com essa pergunta da Rosária Pereira, por isso que eu segurei tanto tempo aqui. Ela me perguntou aqui, doutor, você acredita que vai dar certo? A questão das coisas que a gente luta. Eu vou te falar uma coisa, Rosária. Tem tanta coisa que a gente pensa que não vai dar certo, que acredita que não vai dar certo, mas a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir chegar no final da caminhada é dar o primeiro passo. É possível? É. É difícil? Também. Só que se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que desistir é a forma mais fácil de você ir para o caminho mais difícil. Então, assim, eu acredito que dá sim, tá? Eu acredito. Pode ter certeza de uma coisa, tá? E isso eu faço vou repetir o Paulo Ganimi. Ele falou, eu nunca sofri tanta pressão na minha vida. Por quê? Porque vocês se uniram, vocês estão juntos. E vou te falar que ele refletiu o que os outros políticos também estão sentindo. Se eles não se sentissem pressionados, eles não viriam aqui para... Não, eu vou apoiar, eu vou apoiar vocês. Pode ter certeza que se eles não tivessem nem um pouquinho pressionados, eles não estariam aqui, não. Então, respondendo a sua pergunta, Rosária, essa pergunta é especial para você e para todos que assistem a gente. Você acredita? Acredito. Só vou deixar de acreditar a hora que eu não respirar mais.
Mas enquanto eu tiver a possibilidade de estar lutando por uma coisa que dá para ser feita, que é possível, a gente vai continuar. Se fosse uma coisa impossível, não estaríamos aqui com 2 grandes advogados, pessoas sérias, não teríamos o quarteto, não teríamos tantos líderes, senadores, deputados vindo aqui defender isso, tá? Toda grande vitória vem com a grande luta. Então, a minha resposta para você é: eu creio. Não só acredito, eu creio, eu tenho fé. Tenho fé que a gente pode ter um país melhor. A gente já foi muito surrado, a gente apanhou muito, mas o aposentado, pensionista, servidor, o povo em si, já não é tão bobo igual era antes. Hoje, já não é novela que faz a nossa cabeça, já não é jogo de futebol que faz a nossa cabeça. Hoje, vocês querem saber quem é o político que está votando a favor e quem é o político que está votando contra. Quando eu trago um político aqui e falo que ele votou contra, vocês não estão se limitando a só entrar no seu íntimo e reclamar de si mesmo, não. Nossa, mas não faz. Não, vocês estão indo lá cobrando, mandando e-mail, reclamando, falando, peraí, eu te elegi, eu vou dar o troco, em 2022 eu tô aí. Então, se eu acredito em você, tá? Eu acredito em você, o Rosária Pereira, e em todos vocês. Sabe por que eu acredito em você? Porque você escreveu aqui, você está aqui assistindo. Você podia estar em casa assistindo uma novela, um filme, um Netflix. Você está assistindo 3 advogados falando coisa chata de lei e está acreditando na gente. Por que eu não vou acreditar em você? Tá? Então, meu posicionamento, eu acredito 100%. Augusto, acredita? Pô, nas 3 pautas. Às vezes assim, estou acreditando um pouco mais em uma do que em outra, e aí passa um dia, muda tudo, aquela que eu estava, de repente, achando que ia demorar mais, ou que talvez pudesse não sair, daqui a pouco tem muda um voto importante, ou muda uma bancada importante, passa a fazer parte daquele grupo que já estava favorável, às vezes está mais perto de acontecer a suspensão, às vezes está mais perto de acontecer a aprovação da margem. E só é uma pena, né, que a gente não consiga motivar todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem um grande grupo de pessoas interessadas, motivadas, que participam, seja das minhas lives, das lives do Dr. Sandra, do Thiago, as lives do quarteto, mas que também vão lá na live da Câmara lá e cobrar dizer, tô aqui, suspensão, até que o Sandro chegou a tratar disso. Acredito sim, e eu não estaria trazendo vídeo e fazendo live semanal também para tratar disso, se eu não achasse que tivesse a possibilidade de aprovar. Porque eu não vou ficar fazendo um monte de vídeo quando não tem absolutamente nada. Só que, do jeito que as coisas estão acontecendo, olha, veio mais um deputado, veio mais um líder a favor aqui da suspensão. Olha, a margem não ia ser pautada dessa forma na Câmara. Há a possibilidade da margem sair por medida provisória. Muito bem, vai ter uma reunião, essas coisas vão acontecendo, a gente vai trazendo. Acredito sim, e entendo que a pandemia traz um pouco de baixo astral, as pessoas ficam mais em casa, mas as pessoas têm que ir para frente e se agarrar nas coisas que acreditam, no trabalho, em mudar o nosso processo legislativo da forma que está sendo feito, e pensar positivamente nesse processo e não negativamente, dizendo, está demorando muito, está desde abril esse negócio, está desde março, faz 3 meses que não acontece nada. Esse tipo de comentário realmente não agrega nada. Tem que estar pensando sempre em agregar e produzir positivamente. É isso aí. Tiago, você acredita, Tiago? Sim, vamos lá. Você é meio filosófico aqui. Eu ia falar disso no meu canal, mas eu vou falar aqui, já que a gente está na live. É o seguinte, eu estou lendo um livro de Napoleão Hill, tá? E eu achei uma coisa muito interessante, né? Vocês devem conhecer Napoleão Hill. Muito interessante. É o seguinte, ele deixa lá, né, uma reflexão, 2, na verdade, e que existem apenas uma coisa que separa as pessoas bem-sucedidas das fracassadas. É um pensamento só que separa. Pai rico, pai pobre. É mais esperto que o diabo. Eu nem tinha falado o título, né? Mas vamos lá.
E aí, eu acho que pode falar nisso também no Pai Rico, Pai Pobre, né? E aí, assim, é um pensamento só. Por quê? Na verdade, o que acontece? Todo mundo tem fracassos na vida, né? O cara que é bilionário, ele já teve provavelmente algum fracasso muito grande para chegar lá. E o cara que não é também, só que existe uma diferença entre eles. O cara que é bilionário, quando ele fracassou, ele falou: poxa, eu fracassei. Mas eu não só fracassei, eu vou seguir em frente e vou tentar de novo. Isso é o que separa, apenas um pensamento. Ou seja, se a gente pensar que não vai dar certo, a gente vai desistir e vai parar por aqui. Né? A gente fala, pô, a gente está aqui até agora, então eu acredito que vai dar certo, tenho fé e eu vou até o fim. Né? E aí, com outras coisas também. E a gente, quando acorda, que essa é a segunda reflexão, todos os dias quando a gente acorda, a gente tem dois, vamos supor assim, dois eus dentro de cada um. O medo e a fé. Então, isso define completamente como vai ser o nosso dia. Se vai ser um dia com medo, que eu vou achar que vai dar tudo errado, que eu tenho um monte de problemas, ou a fé, que fala, poxa, eu tenho um monte de problemas, mas eu tenho fé que isso vai mudar. É igual isso que todo mundo está fazendo. Né? O quarteto, Torçando, Doutor Augusto, e a gente está fazendo tudo isso, né? Tá nessa luta. Estamos aqui agora, no meio da tarde, né? E todo mundo está assistindo, igual o doutor Sandro falou, poderiam estar assistindo novela, né? Poderia estar assistindo filme, alguma coisa, mas o pessoal está aqui querendo que o seu direito ele seja pleiteado e venha a ser, né, realmente palpável. Né? Então a gente tem que ter fé, né, e continuar brigando até o fim. Né? Thiago, no fim a gente vai continuar brigando de novo. Né? Por outras coisas, por tudo que a gente precisa brigar, porque a gente vai acordar e a gente não pode escolher o medo, né? A gente tem que escolher a fé e ir em frente, né? Ir em frente todos os dias. E eu acredito sim, né? E vou, igual o doutor Sandro, vou continuar acreditando, né? Até o dia que aconteceu isso. Então vamos mudar, vamos trazer outras questões, que a gente vai continuar acreditando em outras questões também. É isso aí. Então, Thiago, e só lembrando para o pessoal, somos 3 advogados que estão falando que acreditam. Nós conhecemos os trâmites jurídicos, a gente sabe como um processo como a política funciona, a gente sabe como as leis funcionam, como as leis são feitas, e a gente acredita da forma, como que eu posso dizer assim, a gente acredita que da forma prática, ou seja, do processo, a gente acredita que é possível, e além, a gente acredita também da forma de esperança, de que o povo brasileiro acordou. Então, podem ter certeza que vamos continuar a luta sim. Agora, já que a gente já está falando disso, a gente já está, como se diz, já deu aquela motivada, vamos continuar dando um norte aqui para o pessoal aqui sobre a suspensão dos consignados, que era o que o pessoal perguntou. E vou direcionar agora para o Augusto, que me ajudou a fazer a redação da suspensão dos consignados, e também depois para o Tiago. A pergunta que eu vou fazer para o Augusto é o seguinte: Augusto, com essa emenda de redação que a gente fez, você me ajudou a redigir para a gente entregar para o Pompeu de Matos e não voltar para o Senado. Como que você acha que vai ser tutelado os servidores militares, que eu sei que é o seu público, os municipais e estaduais também? Como que você vê essa proteção desses aposentados, desses servidores, na verdade? Como que isso vai repercutir para eles? O que você acha? Como é que vai repercutir? Para os militares ou para os servidores civis? Os militares, os servidores, os que em tese estão excluídos. E agora com essa inclusão deles. Eu tenho conversado com eles nas lives, participo também de grupos com pensionistas militares, e elas têm, às vezes, tem uma postura assim, o militar está sempre de fora, a pensionista está sempre de fora, e aí a gente expliquei que tem essa emenda que está lá agora com o deputado Pompeu de Matos, que a gente conversou aqui e ela saiu, e que ela é bem completa, apesar dela ser de redação, e a intenção é justamente essa, né, que ela não tenha que voltar para o Senado para votar novamente,
vou te dizer, o sentimento meu, levei um pequeno susto quando saiu aquele áudio do Maia, não vou votar, e a coisa começou a mudar de novo, devagarinho, primeiro para um grupo, pelo menos para quem foi afetado pela Covid, e aí, se colocar em pauta, a gente sabe que muitos deputados e bancadas estão favoráveis, e a gente sabe que tem representantes dos militares na Câmara, mais na Câmara do que no Senado até. E eu espero sim que seja pautada, que seja apresentada a emenda e que ela seja recebida de uma forma positiva. Além da emenda, dessa emenda, tem um outro deputado que está com uma emenda, que é o Major Vitor Hugo. Não sei se eu não vi ele no canal aqui, não sei se você chegou a conversar com ele. Já conversei com a assessoria dele. Sim, o Vitor Hugo, que ele é o líder do governo. Olha só para você ver que bom que você tocou nisso. Ele tem um projeto nesse segmento e ele é o líder do governo. Então, assim, o feeling, né, a conversa dele com o Bolsonaro é muito estreita, porque ele representa o que o governo traz para ele. Ele não vai voltar, é o que a gente chama de pauta bomba. Ele não vai votar uma pauta bomba para chegar na mão do Bolsonaro, para o Bolsonaro vetar e sair como ruim. Então, se ele tem um alinhamento nesse sentido, é um sinal e é um ponto que eu acredito que o Bolsonaro vai sancionar sim. E daí onde eu acho que é o grande medo do Rodrigo Maia em pautar. Porque vai ser aprovado. Acredito. Pois é, eu vou até... Aí que está, mesmo ele sendo o presidente da Câmara e ele tendo essa prerrogativa, eu acho que a pressão está crescendo, a pressão externa, estou falando das redes sociais, das pessoas que utilizam as redes sociais, dos canais, e lá dentro, entre os deputados, eu acho que conforme eles vão ficando favoráveis, a pressão de não pautar vai aumentando, porque eu não acredito que ele consiga segurar isso sozinho, se a Câmara toda estiver a favor, ou se uma boa parte estiver muito favorável. Sim. Tiago, justamente eu vou tocar nesse ponto para você. Teve aquele áudio do Maia que você ouviu, acho que você fez até um vídeo sobre isso, do vídeo do Maia, onde ele declarou que mas servidores não tiveram seus salários afetados, não tem porquê da suspensão dos consignados. O que eu já acho que é um ledo erro, porque vai movimentar a economia, o dinheiro circulando. Então, Tiago, assim, teve, depois que a gente trouxe o Efraim, que é o líder do DEM, ele foi lá, porque eu quero que você explique esse poder do líder sobre o partido. O líder do DEM veio aqui e falou, eu me comprometo a ir lá diligenciar com o Rodrigo Maia. Eu, assim, falando mais coloquial um pouco, eu acho que o Efraim Filho deu uma espremida no Maia lá, para ele poder, no outro dia, não, agora quem sabe o pessoal que tem Covid, porque foi assim, o Efraim Filho veio na quinta, falou, eu vou voltar aqui com novidades. Na segunda ou na terça, não recordo, ele já voltou já com o Twitter do Maia, não, a gente já está revendo aqui, talvez a gente pauta. Essa pressão toda, Thiago, do líder do próprio partido dele, que a gente está conseguindo, de tudo isso. Como que você vê? Você acha que falando português, claro, você acha que o Rodrigo Maia vai conseguir se segurar em cima das pernas ou ele vai ceder? Vamos lá. O que acontece? A gente vê que a questão de você bater de frente com o seu partido é muito delicada. A gente já viu que teve deputados que tiveram que sair dos partidos porque bateram de frente e falaram, não, eu não vou votar isso, mas o partido precisa votar isso. A gente entende assim. Né? E aí a gente tivemos deputados que tiveram que sair dos seus partidos porque bateram de frente com a liderança. A liderança falou, pô, se você não concorda com a gente, então você não está com a gente. Mais ou menos assim. Né? Então, o poder que o líder do partido tem é muito grande mesmo. Né? Então, acredito que sim, que o Rodrigo Maia vai ter que pautar isso, porque senão ele vai eu acredito que ele vai arrumar uma briga até com o partido dele. Se o líder do partido está falando que precisa pautar, né, mesmo ele sendo o presidente da Câmara, então eu acredito que ele precisa pautar isso até para ir de acordo com o pensamento do partido dele. Né? Ele tem que ir de acordo, eu entendo assim, né? Porque senão ele pode
arrumar um problema com o partido. E só um adendo, eu acredito que pode ser pedido, solicitado, né, para que os deputados façam esse mesmo requerimento de tramitação de urgência na suspensão dos consignados também. Boa, sim, sim. Né? A gente tem, Fala, a gente tem vários senadores, vários deputados aí que estão do nosso lado. E, inclusive, a gente já estava com reunião marcada com o Molon para ontem, no mesmo dia que era do Paim, teve que remarcar, mas a gente vai ter uma reunião com o Molon, que é um líder do partido, o Enio Verri já está com a gente, o Fábio Tradi. Então, assim, no mínimo, a gente já tem uns 12 a 14 líderes do nosso lado. E seria interessante a gente fazer essa moção para pedir esse trâmite de urgência na PL. A gente vai começar a diligenciar nisso. Boa ideia, uma boa lembrança, a gente vai trabalhar em cima disso. Isso é interessante, bem interessante. Eu acho que 12 líderes já é mais do que a maioria. É mais que a maioria. Por isso que eu falo, deixa o Maia, o pessoal está reclamando, mas só para quem tem Covid, deixa o Maia pautar. Ele entregou a batata, quem vai assar agora é os 513 deputados. Aí eles vão colocar o tempero que eles quiserem, tá? Então, é mais ou menos isso que eu passo. Então, deixa ele pautar. Lá dentro a gente já sabe que a gente já tem a maioria, deixa pautar. Pautando, ali, ninguém quer que mude o texto para voltar para a Câmara. Se afetar só quem teve Covid, vai mudar o texto, para voltar para o Senado, digo. Vai voltar o texto. Ninguém vai deixar isso acontecer. Estão fechados conosco, a maioria é o aprova sem alterar, emenda de redação, para aprovar logo devido à urgência. Então a gente já sabe quem que é o responsável por segurar, só tem um nome e a gente já sabe quem é, não vou precisar nem citar. Só tem um presidente que pode segurar o processo e não põe em pauta. Eu não vou falar quem é, mas todo mundo já sabe, né? Então, dando nome aos bois, todo mundo... ninguém sabe que é o Maia, mas não vou falar que é o Maia, né? O pessoal tira suas próprias conclusões. Mas assim, realmente é ele que está segurando. E a gente tem que pressionar para ele colocar logo em votação, colocado em votação, aí a história muda, a coisa muda de figura. Pessoal, estamos chegando a 1 hora, né? Tá bom, mas a gente tem que despedir. Eu vou pedir para o Thiago falar o canal dele, para o pessoal ir lá e se inscrever. A gente tem que dar força para quem dá força para a gente. Eu vou colocar o link aqui também na descrição. Vou fazer um post depois com o link, igual eu fiz com o do Augusto, vou fazer com o seu também, Thiago, e depois o Augusto também. Diz aí do seu canal aí, fala um pouquinho do seu canal, pede para o pessoal se inscrever lá. Tá, vamos lá. Bom, meu canal é Thiago Ribeiro, né? Se você colocar Thiago Ribeiro lá no YouTube, vai aparecer um monte, né? Então, o Dr. Sandro coloca o link e vocês vão direto lá no canal. Eu tenho ele há bastante tempo, tá? E vocês podem ver lá, tirar outras dúvidas também. Eu falo sobre uso capião, direitos possessórios, sobre dúvidas trabalhistas, da reforma trabalhista, o que trouxe, o que não trouxe. Pode ir lá, tem bastante coisa. E a gente vai continuar trabalhando juntamente com todos aí, para a gente, né, ter uma melhor, né, elucidação das leis, né, e exercermos nossa cidadania. E eu agradeço demais ao Dr. Sandro, Dr. Augusto, e a todos vocês que estão assistindo aí. E lembrando, só para fazer um link aqui, eu sou seguidor do Thiago e do Augusto, bem antes de ter o meu canal, eu já seguia eles, viu? Eu já era seguidor dos dois. Augusto, fala do seu canal aí pro pessoal aí. Meu canal é o Direito para Todos. Eu trato lá de ações judiciais, alguns temas que eu, inclusive, trabalhei no escritório, utilizava como matéria-prima para fazer os vídeos. Mas, como eu trabalhei 8 anos com os militares, trabalhei no jurídico, saí da Força Aérea como chefe do jurídico e tenho muita proximidade com os militares, desde a amizade que eu tinha nesse período, e os meus clientes. Então, tem muito vídeo voltado para militar, especialmente das Forças Armadas, militares, pensionistas. Agora, a Lei 13954 mexeu com tudo que se sabe sobre militares e pensionistas, criou contribuição, aumentou a contribuição, aí tem várias discussões se a contribuição poderia ser aumentada dessa forma, se não criar essa contribuição seria criar uma imunidade tributária. Bom, tem muitos assuntos bons, interessantes. E agora, desde que eu comecei a tratar, desde que houve essas contribuições novas, eu passei a tratar
de empréstimos, porque a criação da contribuição impactava muito o contra-cheque das pensionistas militares. E aí, por conta disso, eu comecei a falar dos empréstimos, e aí cheguei onde eu estou aqui hoje, e trouxe um público de aposentados, pensionistas e servidores também para o canal, e tenho feito agora alguns vídeos voltados especificamente para aposentados e servidores. Menos ainda, mas tenho feito alguns vídeos também. É isso aí. Augusto Leitão, para me achar lá, ou o Direito para Todos, qualquer um dos dois vocês vão encontrar. Beleza, obrigado, viu? Eu só tenho a agradecer a vocês dois, falar que foi uma live, assim, um bate-papo, né, esclarecedor. O que eu mais gostei, além das questões técnicas, foi a gente reavivar a fé desse povo que a gente vai conseguir mudar esse Brasil. Obrigado, gente, fica com Deus e logo a gente vai estar junto aí de novo. Abraço. Isso aí. Abraço, tchau, Deus abençoe.